Oi pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos começar aqui com a nossa aula de biologia, tá? Vamos fazer, a correção da página 119, vamos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 3, sobre evolução, tá? Bom, então quero que todos, abram o livrinho para conferir as respostas, que vocês resolveram no próprio livro, página 119. Vamos lá. A primeira questão. Considere as seguintes afirmações. Item A. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Tá? B. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Com base no que você estudou ao longo desse capítulo, qual afirmativa seria atribuída a Darwin e qual seria atribuída a Lamarck? Tá? Então, a primeira afirmação, que é o gafanhoto é verde porque vive na grama, Essa afirmação, ela tem o ponto de vista de Lamarck, ou seja, ela é lamarquista. Por quê? Porque supõe que o gafanhoto adaptou-se ao meio, alterando uma característica, ou seja, tornando-se verde, Já que ele diz, o gafanhoto é verde porque vive na grama. Como se ele tivesse se modificado para ficar da cor da grama. Então, esse pensamento é de Lamarck. Tá? O outro pensamento, que é o gafanhoto vive na grama porque é verde, essa é uma ideia de Darwin, ou seja, afirmação darwinista. Porque que ele considera, o gafanhoto vive na grama, porque é portador de uma característica favorável. Qual é a característica favorável? É ele ser verde, verde da cor da grama, tá? E dessa forma, o ambiente seleciona os indivíduos que já possuem essa característica, de ser verde, que lhes permitem viver em determinadas condições, tá? Então, por isso, o gafanhoto sendo verde e estando na grama, ele já trazia essa característica, tá? Não que ele adquirisse o verde da grama do ambiente, mas sim ele já traz essa característica em si, e isso faz com que essa característica ela seja favorável a ele, Por quê? Porque ele vai se camuflar, tá? Ele vai ficar da mesma cor da grama, ok? Segunda questão. Darwin poderia ter sido autor de uma das seguintes frases, Esse é o pensamento de Darwin. Indique a alternativa correta. Item A. Graças à pressão ambiental, o morcego desenvolveu asas. Então, esse pensamento aí não é de Darwin. Esse pensamento aí já é de Lamarck, Ou seja, é uma situação em que o meio impôs ao animal, no caso aí o morcego, que fez com que ele desenvolvesse asas. Isso aí é o pensamento, de Lamarck. B. O voo dos morcegos foi possibilitado pelo gradual desenvolvimento das asas, Então, o morcego só pôde voar porque as asas se desenvolveram gradualmente nele, a característica que ele já tinha. Item C. Por possuir asas, o morcego adaptou-se ao voo, tá? Também já seria uma ideia, de Darwin, de Lamarck. O uso contínuo de asas provocou o seu desenvolvimento, também um pensamento de Lamarck. O habitat ocupado por morcegos induziu o desenvolvimento das asas, o meio interferindo, Então, aí seria, portanto, na segunda questão, o item B, O voo do morcego foi possibilitado pelo desenvolvimento gradual das asas, pensamento de Darwin, tá? Ideias lá, darwinistas. Terceira questão. Em determinada região da Birmânia, são colocados 5 anéis de metal no pescoço das meninas quando elas atingem a idade de 5 anos. Com o passar do tempo, novos anéis são acrescentados a elas. Ao chegarem à idade adulta, essas mulheres apresentam um pescoço que possui o dobro do comprimento normal, como mostrei na imagem, certo? Essa tradição acabará levando ao nascimento de indivíduos de pescoço mais longo nas próximas gerações? Justifique sua resposta, Isso não é possível, Se fosse
levado em consideração as ideias, né, de Lamarck? Sim, mas na verdade isso não acontece, tá? Porque de acordo com os conhecimentos de genética que nós temos atualmente, as características adquiridas em vida, elas não são passadas aos descendentes. Quais são as características que são passadas aos descendentes? Apenas as características genéticas que estão nos gametas, tá? E não nas células somáticas, apenas nas células gaméticas, ok? E a quarta questão considere as seguintes afirmações. Primeira, o meio cria a necessidade de uma determinada estrutura em um corpo. 2. O organismo se esforça para responder a esta necessidade. 3. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. 4. Essa modificação é transmitida aos descendentes, certo? Então, nós temos aqui, essas 4 afirmações resumem, em poucas palavras, a teoria de Lamarck, né? Quando ele diz, o organismo se esforça para essa necessidade, aí vou voltar àquela questão do pescoço da girafa, né? Que segundo o pensamento de Lamarck, a girafa, ela tinha pescoço curto e com seu esforço em tentar alcançar a copa das árvores para se alimentar, ela passou a esticar, ou seja, a usar, né, a teoria do uso e desuso, usar aquele órgão ali, aquela estrutura, né, e aí o pescoço teria esticado por conta desse esforço, tá? E quando ele diz também, aí no 4, ó, essa modificação é transmitida aos descendentes, ou seja, as características adquiridas em vida, adaptadas, né, ao meio, elas seriam transmitidas aos descendentes. Isso, segundo Lamarck, tá? Então, esse pensamento, né, esses 4 pensamentos, essas 4 afirmações, elas levam a crer que seria um pensamento de Lamarck, certo? Agora, nós vamos continuar aqui o nosso capítulo 3, né, continuando aí a parte de evolução, né. Na aula passada, nós falamos de 2 linhas de pensamento que tratam da evolução. Seria o fixismo, né? O fixismo diz que as espécies, elas surgiram todas no mesmo momento, que elas não sofreram nenhuma alteração ao longo do tempo, tá? Como é que eu diria? O Lamarck, ele tinha esse pensamento, né, fixista. E existe uma outra linha de pensamento que eram as ideias evolucionistas, né? Trabalhadas por Charles Darwin, tá? Então, as ideias evolucionistas diziam o quê? Que os seres vivos, eles teriam sofrido, sim, modificações, né, ao longo dos anos e que isso teria originado toda essa diversidade de espécies que nós conhecemos hoje, tá? Então, segundo o evolucionismo, né, os evolucionistas, nós temos várias evidências que comprovam e que provam, né, que essas mudanças elas ocorreram, que os seres não são hoje como eles eram antigamente, tá? Quais são essas evidências, né, da evolução biológica? Nós temos algumas, nós vamos trabalhar algumas hoje e outras na próxima aula. Pesquisas paleontológicas, ou seja, o estudo dos fósseis, gente, também é uma evidência evolutiva, ou seja, é uma evidência que mostra que as espécies elas sofreram sim mudanças, né? Então, do grego palaios quer dizer antigo, né? Quando a gente vai analisar a palavra paleontologia, palaios quer dizer antigo, onto quer dizer ser e logos quer dizer estudo. Então, é o estudo de seres antigos, né? Ou seja, o estudo dos fósseis. Então, através do estudo dos fósseis, é possível a gente observar como eram os seres antigamente, né? Quais foram as mudanças que eles sofreram, como é que eles são hoje, comparando com o antigo. E o que são fósseis, né? São restos de esqueletos que ficaram impregnados em rochas sedimentares, ou até mesmo partes, né? Escamas, tá? Ossos, penas, tá? Folhas que ficaram impregnadas, por exemplo, em rochas sedimentares. Podem também ser pegadas, né? Pegadas de dinossauros, pegadas de qualquer outro organismo que tenha se fossilizado e tenha deixado aquele vestígio como uma pista para que o cientista pudesse comparar aquelas espécies que existiram antigamente com as espécies atuais, tá? Aqui na imagem a gente tem
né? Uma imagem clássica, quando a gente fala, né, das pesquisas paleontológicas, um fóssil, né, que é o Archaeopteryx sp, tá? É uma transição, né, um organismo que foi fossilizado, está aqui o fóssil, né, e a partir das partes desse fóssil que ficaram impregnadas, né, ficaram preservadas, foi possível criar, né, esse modelo aqui hipotético de como seria essa espécie, né, que viveu antigamente. E acredita-se, por investigação, né, das próprias estruturas anatômicas, né, e dessa conformação que foi criada, né, baseado no estudo dos fósseis, que seria um elo intermediário entre dois grupos de vertebrados que nós conhecemos hoje, os répteis e as aves. Seria uma transição, um organismo que surgiu na transição, né, que ocorreu ao longo da evolução entre os répteis e o surgimento das aves, que a gente sabe que as aves elas se originaram dos répteis, evolutivamente falando. Tá? Então, esse fóssil aqui, o Archaeopteryx, né, sp, ele mostra justamente, ele dá essa ideia dessas pistas. Tá? Agora nós vamos falar sobre a embriologia comparada. Né? O que é a embriologia? É a parte da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário. Né? Então, baseado no padrão do desenvolvimento embrionário, é possível dizer que aquela espécie ela teve ou tem, né, um ancestral comum a todos aqueles grupos, por exemplo, os vertebrados. Os vertebrados, como mostra aqui, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né, que são animais que têm a coluna vertebral, eles têm basicamente o mesmo plano, né, de desenvolvimento embrionário, no início, né, um plano estrutural básico do corpo, é praticamente o mesmo. Isso indica o quê? Que eles tiveram o mesmo ancestral comum. Então, tinha um ancestral comum que, ao longo da evolução, foi dando origem a todos esses 5 grupos aqui de vertebrados atuais, tá? O que a gente pode observar nessa imagem? Nós podemos observar que no início do desenvolvimento embrionário, que é essa parte aqui superior, os embriões eles são muito parecidos, né, na sua morfologia, tá? À medida que eles vão, se desenvolvendo, vão ocorrendo diferenças, né, que vão afastando um pouco, ou seja, as semelhanças elas vão diminuindo com o passar do desenvolvimento embrionário. Mas fica claro que no início do desenvolvimento embrionário, todos esses vertebrados que estão aqui como exemplo, eles têm um padrão basicamente muito semelhante. À medida que eles vão se distanciando, né, vão se desenvolvendo, as mudanças elas vão acontecendo e elas ficam mais claras, né? Ou seja, as semelhanças elas tendem a diminuir. Mas como eles têm um padrão inicial, isso sugere o quê? Que eles têm, ou que nós tivemos, né, nós que estamos aqui nos mamíferos, junto com peixes, anfíbios, répteis e aves, tivemos um ancestral comum, ou seja, um único ancestral que deu origem a todos esses 5 grupos aqui. Tá? Então, existem ainda outras evidências, né, que permitem, né, nos dizer que nós evoluímos ao longo do tempo, que essas mudanças realmente aconteceram, como levando em consideração a análise do DNA, tá? Que seria também uma outra evidência evolutiva que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá certo? Então, a nossa aula de hoje, né, nós vamos agora passar aqui a agenda para vocês, tá? Agenda de biologia, tá, gente? Atenção para não procurar no livro grande, né? Aquele livrinho fininho, tá certo? E para casa, nós vamos resolver aí, né? Vocês vão resolver aí a página 120 e na próxima aula a gente confere essas respostas, tá? Então, tenham todos um bom estudo e até a próxima aula.